No início dessa semana, Alberto Guerra teve uma reunião com Renato Portaluppi. O resumo dessa reunião é o mesmo resumo desse jogo de hoje do Grêmio contra o Palmeiras. Fim de jogo no Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras 4, Grêmio 1. Uma goleada sofrida pelo Grêmio em São Paulo contra o forte time do Palmeiras. Começando mais esse vídeo, sempre com a parceria e a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? Temos algumas coisas aí para destrinchar. Mas começando pelo começo, começando pelo que eu falei aqui no iniciozinho do vídeo, o que eu acho, tá? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que olhar para lados distintos e para conseguir formatar e enxergar o macro, né? Eu acho que se a gente quiser explicar essa tunda que rolou hoje lá em São Paulo, apenas olhando para um lado, a gente vai estar fatalmente errando, pelo menos na minha opinião, obviamente. Eu falei da reunião do Guerra com o Renato no começo da semana, né? O Renato deu aquela entrevista pós-jogo no domingo, forte, né? Aquela entrevista que eu até critiquei aqui, e critiquei nas minhas redes sociais e tal. E só abrindo um parênteses, né, cara, é muito doentio esse negócio dos fãs incondicionais do Renato, que ele pode fazer o que quiser, errar à vontade, os caras continuam defendendo e ninguém pode criticar o Renato. Assim como eu também acho exagerado alguns haters do Renato, alguns odiosos do Renato, que também o cara não pode fazer nada, tudo é culpa dele, né? A fome mundial é culpa do Renato. E eu tô dizendo isso porque eu bloqueei um monte de Renatete depois do último jogo lá contra o Bragantino, porque eu fiz críticas ao Renato. E agora, cara, eu falei algumas coisas no meu Twitter reclamando do jogo, do árbitro, do não sei o que, blá. E eu tive que bloquear uns 2 ou 3 haters do Renato. Porque um falou, seu alemão safado, não sei o que, falar do Renato tu não fala, né, o passador de pano, não sei o que lá. Eu falei, cara, o cara começou a me xingar gratuitamente, sabe? Porque ele queria que eu estivesse vociferando contra o Renato, dizendo que o Renato é o grande causador de todos os nossos males. Que isso, cara? Sabe? Então, assim, essas duas turmas tem que se equilibrar um pouquinho, velho. Tem que centrar um pouco a mente, né, cara? E nessa reunião, voltando então, né, a reunião do início da semana entre Renato e Guerra, o que a imprensa especulou sobre o resumo do papo deles foi o seguinte: foi um papo relativamente tranquilo, eles são amigos de longa data, né? Eles se conhecem, têm alguma intimidade, um papo em que o tom não foi tenso, não foi assim duro, nervoso, mas teve um quê de seriedade, não foi um papinho leve, solto de camaradas. E o resumo desse papo, né, dentro desse tom aí e tal, um pouquinho mais sério, foi de que o Renato reiterou o pedido por reforços, o Renato voltou a falar disso, né, voltou a pontuar ali as necessidades que ele vê no time e que, poxa, sem isso vai ser difícil, tal. É claro que o pano de fundo das lesões, dos desfalques, né, da onda de desfalques pela qual o Grêmio vem passando, também são um pano de fundo aí importante para, né, os dois lados da moeda, para o lado do Renato e para o lado do Guerra também. Mas eu preciso fazer o desfecho aqui para poder concluir isso, porque o lado do Renato foi esse e o lado do Guerra foi dizer assim, beleza, eu te entendo, eu acho válido, nós direção também entendemos que alguns reforços seriam muito bem-vindos para esse time, né? A gente sabe de algumas carências, mas a gente também acha que com o time que tu já tem, dava para estar jogando mais. Dava para estar mostrando resultados melhores. Dava para estar com alternativas diferentes dentro de campo.
E aí, como eu estava dizendo, os desfalques servem de muleta para o Guerra. O Guerra pode dizer assim, Renato, eu sei que a gente precisa de reforços, mas cara, tá para chegar uns 10 reforços aí do departamento médico. Nosso elenco não é tão ruim assim, é que estamos nesses reforços aí, né? E o Renato também pode usar de muleta e dizer assim, Guerra, eu sei que com o time que a gente já tem, eu poderia estar apresentando talvez alguma coisa melhor em campo, mas também tem 10 jogadores no DM, né? Então fica difícil um pouco para mostrar algo melhor assim depois dessa onda de desfalques. E os dois têm razão. Essa onda de desfalques que devastou o Grêmio, ela é uma muleta, uma bengala, né, como se diz, real. Não é desculpinha esfarrapada. É que nem eu sempre dizia, né, quando os jogadores, quando o Grêmio perdia na altitude, eu dizia, cara, é sempre esse papinho de altitude. Aí um dia eu fui para altitude, fui para Cusco, né, fui para Machu Picchu, lá, aquela banda lá no Peru. Cara, eu escovava os dentes e ficava exausto. Ali eu vi que não é papinho, entendeu? Quem joga bola também brincando, assim, né, amadoramente, e já ficou um tempão sem jogar e depois foi voltar, já viu também, sentiu na pele o que é ritmo de jogo, o que é, às vezes, a cabeça pensar uma coisa e a perna não obedecer, ou chegar um segundo atrasado na bola toda hora. Então a gente fala, ritmo de jogo, altitude, desculpinha. Não, cara, não é desculpinha, é uma verdade. Assim como os desfalques em massa do Grêmio, né, num número muito acima da média, são um grande problema que a gente está convivendo aí e que serve de bengala tanto para quem defende que o nosso grupo não é tão limitado assim, embora seja limitado, assim como o Renato também pode dizer que isso atrapalha o desempenho dele. Mas assim, eu acho que, por isso que eu disse que o jogo de hoje contra o Palmeiras, o resumo dele é o mesmo resumo dessa reunião, porque eu acho que embora sirva de bengala para os dois, é uma bengala curta. Beleza, Guerra? Eu sei que o teu elenco não é tão ruim assim, porque tem uma galera no DM, mas o teu elenco é curto logo ali. Dobrando a outra esquina, vai faltar mesmo sem DM, sabe? E o Guerra sabe disso. Assim como o senhor Renato, beleza, os desfalques estão te atrapalhando, tu quer mais reforço, que também todo mundo já concordou que são necessários, mas com o que tu tem, mesmo considerando o departamento médico lotado e tudo mais, cara, dava para fazer mais. E no jogo de hoje, por exemplo, aí entrando um pouco mais no jogo e no Renato, né? Cara, o Renato foi mal hoje, né? O Renato foi mal hoje. E eu acho que quando a gente fala que o Renato foi bem ou foi mal, eu acho também que a análise se divide em dois. Se divide no âmbito geral, né, do trabalho do Renato a médio e longo prazo, e também se resume um pouco na questão do jogo especificamente, nos movimentos dentro do jogo. De forma macro, assim, o que dá para analisar? Dá para analisar um time que não tem intensidade, cara. Né? E aí, eu não sei até que ponto a gente tem que botar em debate a preparação física ou se é coisa do treinador mesmo. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo em intensidade, eu também falo na marcação sob pressão. Cara, olhem o apito inicial desse jogo. Olhem o apito inicial desse jogo. Primeiro tempo, bola ao centro, o Grêmio sai com a bola. O Grêmio toca na bola, cara. O Palmeiras vem pra cima do Grêmio. O primeiro atacante ali já dando um combate, não sei se é o Dudu, quem é que tá ali, sai correndo como um urubu na carniça, sabe? O Bragantino fez isso com a gente. Hoje em dia quase todo mundo faz, sabe? E eu digo isso há anos, cara. É muito louco. Nas vezes que eu vi o Grêmio jogando, fazendo isso, essa marcação sob pressão, o Grêmio geralmente se deu bem, incomodou o adversário, conseguiu bons resultados. Quando fizeram isso contra o Grêmio geralmente se deu mal, ou se viu assim, né, em dificuldade e tal. Cara, devia estar no estatuto do Grêmio, sabe? Marcação sob pressão. É um negócio que é quase inegociável, cara. E eu não sei se falta perna, se falta fôlego, se falta foco, se falta alguma coisa para os jogadores, da preparação física e tal, ou se falta coisa do Renato mesmo, cara. Propor isso, treinar isso, criar esse mecanismo, essa dinâmica, sabe? Então essa é uma avaliação mais macro assim, do trabalho do Renato, que daí eu concordo com o Guerra. Cara, beleza, se a gente tá louco para reforçar essa ideia, a gente vai tentar, mas com o que tem já dá para fazer coisa melhor também.
Esse é um exemplo, sabe? E aí, indo na análise micro do jogo, né, de hoje, do jogo específico, e só um outro parênteses aqui, né? Eu falei no último vídeo que o Renato praticamente tinha cravado o Michael. Eu falei isso baseado nas notícias do pessoal aqui da Band RS, né? Que são muito amigos do Chico Garcia e pegaram ali algumas informações em primeira mão, né? Da entrevista do Chico com o Renato. Aí hoje eu vi a entrevista, né? Que saiu no Jogo Aberto lá, do Chico Garcia com o Renato, e já não fiquei com a mesma impressão. Ele de fato dá um sorrisinho ali quando ele fala do Michael, meio que ele fala com o Michael quase todo dia e tal. Dá para ter uma margem ainda que o Renato deu a entender que a coisa, né, tem coisa ali rolando, mas não fiquei com a sensação de cravou, essa certeza toda eu não fiquei, tá? Fecha parênteses. E aí voltando à análise micro, iniciando, né? Aí eu acho que o Renato também toma decisões discutíveis durante o jogo, sabe? E eu nem vou ser aqui como é que se diz? Não é oportunista, é hipócrita. Não vou ser hipócrita de criticar uma coisa que 99% dos gremistas estão criticando, porque eu não achei tão ruim a formatação inicial do time ali com 3 zagueiros, né? Eu sei que 3 zagueiros é uma coisa que em tese tem que ser mais treinada, não dá para sair lascando assim, mas assim, né, emergencial, o Grêmio devastado, não tem um monte de gente, não perdeu o Soares na última hora. Palmeiras é um poderio ali forte, né? O Renato tentou dar uma tumultuada no meio de campo ali e jogando com 3 zagueiros, os laterais talvez não tão confiáveis defensivamente, viram um pouquinho mais alas, né? Não achei de tudo mal, assim, né? Também não amei, mas assim, achei, putz, ok, vamos ver. Só que daí, esse vamos ver mostrou que o Renato e eu também estávamos errados. Não rolou, cara. A ideia de meio de campo, talvez congestionando para o Palmeiras, não sei exatamente qual foi a ideia do Renato de meio de campo, principalmente, e até ofensivamente, ali no ataque e tal, na transição. Não rolou, cara. Não rolou. E defensivamente, ficou claro que faltou treinar esse esquema, né? O primeiro gol do Palmeiras, o Veiga cabeceia sozinho na área, no meio de 3 zagueiros, ninguém marcando o cara, sabe? Então, não adianta ter 13 e ninguém entender direito a movimentação, onde tem que estar, o que tem que fazer, né? Então a gente perdeu em vários flancos, assim, sabe? E aí, poxa, o Renato ganha um presente, assim como o Renato tinha ganho o Grêmio, né? Tinha ganho um presente aqui na Arena domingo, que foi um pênalti a 2 minutos de jogo. Tipo assim, é um joguinho difícil, vamos lá e tal. Pum, começa o jogo, 2 minutos, 1-0 pro Grêmio. Um pênalti lá que a bola bate na mão. Pá, te abraça nesse pênalti e agora o jogo tá à nossa feição. Não, o Grêmio conseguiu a façanha de tomar uma virada, e depois parei uma bigorna para virar de novo e depois ainda tomar mais um gol, sabe? E hoje, cara, não sei se ia adiantar muito, se o Grêmio não ia acabar perdendo, pelo menos por 2-1, 3-1. Mas o Grêmio, o Grêmio ganha um presente que é o gol do Bitelo no último minuto do primeiro tempo, sabe? Tipo assim, o Grêmio ia pro intervalo, o Grêmio foi pro intervalo empatando, mesmo tendo tomado um gol, assim, sabe? Um gol de qualidade, um gol que não foi nada de construção, nada assim, tipo de mérito tático ou coletivo e tal. Cara, te agarra nesse presente e muda totalmente a estratégia pro segundo tempo. Muda para segurar esse 1-1 ou para perder de 2-1, 3-1 no máximo, sabe? Para perder com mais dignidade. Porque a gente viu que não funcionou, a gente viu que 1-1 no primeiro tempo foi baratíssimo, foi quase um milagre, né? E o Renato parece que não entendeu isso, não entendeu que a coisa não funcionou e não mexeu, não ajustou algumas coisas que precisavam ajustar ali e o time continuou desequilibrado, um pouco bagunçado e acuado por um fortíssimo Palmeiras, né? Mas assim, fora isso, o resultado era esse, né? Se a gente olhasse as escalações e os bancos de reserva, assim, erros do Renato à parte, cara, como eu disse no meu Twitter, né? Há um abismo financeiro, há um oceano separando Grêmio e Palmeiras hoje. Financeiro, elenco,
taticamente, né? O Abel Ferreira é um grande técnico e está há muito tempo ali, tem uma continuidade no trabalho dele. Então, por onde tu olha, o Palmeiras está avançado, sabe? Eles têm dois times equilibrados, eles têm quantidade, eles têm qualidade, eles têm equilíbrio nessa formatação de elenco, eles têm tudo, cara. Então, assim, pro Grêmio empatar hoje, tinha que fazer um jogo quase perfeito e ainda contar com uma atuação um pouco apagada, uma noite ruim do Palmeiras, né? E pro Grêmio vencer, o Grêmio tinha que contar com tudo isso e mais uma sorte nível Batalha dos Aflitos. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Eu sei que é duro falar disso, né? O Grêmio e Palmeiras aí, de tantos duelos históricos, dois times da mesma grandeza. Mas hoje a realidade é essa. O Grêmio vem fragilizado de anos duros, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, então a discrepância ela fica bem representada por esse 4-1, né? Infelizmente, eu acho que se o Renato fizesse um monte de coisa certa e melhor e tivesse menos gente no DM, talvez fosse 2-1 para o Palmeiras. A coisa não mudaria tanto, mas seria um pouco menos dolorido ver o que a gente viu. Não sei se era mais ou menos isso, não sei se tinha mais alguma coisa. Se eu lembrar, eu vou falando aí durante a semana, vamos falando. Digam o que vocês acham aí nos comentários. Se inscrevam no canal, sempre é muito importante, muito legal. E era mais ou menos isso. Feito? Falou, abraço!